Amém. Glória a Deus, irmão. Pode se assentar. Antes de nós começarmos a palavra, você pode ir procurando aí, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Pode ir abrindo aí o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Enquanto você está procurando, eu tenho mais um aviso importante para dar, que não estava no boletim. É que nós, daqui a 3 semanas, não na próxima sexta-feira, que seria amanhã, nem na outra, mas na outra, daqui a 3 semanas, numa sexta-feira à noite, às 20 horas, lá na Chácara Betel, nós teremos novamente o nosso seminário de vida profissional e espiritualidade. E nós teremos um preletor de fora, né? Nós teremos o pastor Paulo Bueno, o mesmo que estará conosco também no culto de aniversário, né? Nas comemorações do aniversário da igreja. Na sexta-feira ele vai estar conosco nesse seminário, é um seminário maravilhoso, uma palestra, onde nós abordaremos o tema ovelha ou lobo. Quem você é? Ovelha ou lobo? A ética cristã no mundo profissional. A ética cristã no mundo profissional. Então, daqui a 3 sextas-feiras, às 20 horas, lá na Chácara Betel, nós vamos ter essa palestra, esse seminário de vida profissional e espiritualidade. E se você quiser participar desse seminário, são apenas 120 vagas, que acaba rapidíssimo, né? Porque aqui na igreja é enorme, fora as pessoas às vezes que vêm de fora. Você deve pegar a sua fichinha de inscrição e se inscrever ali na tesouraria da igreja, tá bom? Você pega a sua inscrição, você participa conosco. Também nesse evento nós teremos lá um comes e bebes ao final da palestra ali, um jantarzinho maravilhoso. E eu tenho certeza que a sua vida, os seus negócios, a sua vida profissional será transformada através desse seminário. Os irmãos têm solicitado muito para nós esse seminário nesse semestre. Nós não fizemos 2 vezes, apenas uma vez, e será agora, nessa 3ª sexta-feira de novembro, você pode participar conosco. Amém? Todos são convidados, jovens, acima de 17 anos ou mais, com 17 anos completos ou mais, casado, solteiro, profissional liberal, comerciante, industrial, funcionários públicos, privados. Quem quiser participar, é um seminário sobre a vida profissional, tenho certeza que você será abençoado. Glória a Deus, amados. Abriram aí em João, capítulo 5, versículo 1, nós vamos falar sobre a casa de misericórdia. A casa de misericórdia. Nós vamos falar aqui de um episódio onde Jesus cura um homem que estava coxo ali há mais de 38 anos. Você consegue imaginar um negócio desse? Uma pessoa 38 anos sofrendo, coxo, provavelmente ele durante 38 anos estava acamado, não conseguia se locomover, era uma pessoa aleijada, uma pessoa coxa, uma pessoa com dificuldade de locomoção, uma pessoa que naquela época, muito mais do que nos dias de hoje, sofria tremendamente, era estigmatizado, era uma pessoa desprezada dentro da sociedade, uma pessoa que nós vamos ver todas as características dele, um homem que padecia e sofria muito, até que um belo dia, Jesus apareceu para ele, amém? E mudou a sua história, e assim também é conosco. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra na nossa enfermidade, no nosso problema, na nossa dificuldade, tudo é transformado. Porque juntamente com Jesus está o poder de Deus, Deus libera poder, Jesus opera milagres, Jesus continua se importando comigo e com você, fazendo maravilhas. Nós vimos aqui os testemunhos, né? Quantas bênçãos, quantos milagres nós temos visto, quanta salvação tem acontecido. Agora, pouquinho antes de começar o culto, estive com um casal conversando, 2 almas que entregaram a vida para Jesus, e eu estou muito feliz por ver Deus operando maravilhas e conquistando corações de maneira tremenda e poderosa. Vamos ler juntos, então? Na casa de misericórdia, João 5, de 1 até o versículo 14. A Bíblia diz: depois disto havia uma festa entre os judeus,
E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Versículo 4: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? É a pergunta de Jesus a esse homem que estava enfermo. Versículo 7, o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe os judeus que ali estavam: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado rapidamente, em razão de que naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que lhe curara. Amém, queridos? É uma linda passagem da Bíblia, muito conhecida, muito pregada, onde nós vemos milagres tremendos diante do Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos, vamos orar. Pedimos para que Deus fale aos nossos corações através desta palavra extraordinária. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, nos humilhamos debaixo da Tua palavra poderosa, que é capaz, ó Deus, de operar milagres e maravilhas nessa noite. Senhor, nós cremos em milagres, nós temos visto, ó Deus, os grandes feitos do Senhor, na nossa vida, na nossa história, o cuidado, a proteção, a libertação, a cura que só o Senhor pode realizar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor opere milagres nessa noite, nos corações, nas vidas que nos ouvem, ó Deus, pela internet, pela rádio. Senhor, que grandes sinais e maravilhas, ó Deus, como diz na carta de Atos ali dos apóstolos, Senhor, estende a tua mão poderosa, com sinais, prodígios e maravilhas, para que o nome do teu Filho, Cristo Jesus, seja exaltado e glorificado sobre tudo e sobre todos. Senhor, é o que nós te pedimos, usa o teu servo debaixo da tua graça e misericórdia, em o nome de Jesus, amém e amém. É um lindo trecho das Escrituras, que nos fala de três personagens, né? Nós vemos aqui o coxo, o enfermo, né? Aquele que estava padecendo ali, há 38 anos, num leito, numa cama, paralisado, provavelmente mendigando, porque naquela época não existia assistência social do governo. Um homem que sofria solidão, aqui nós vemos que ele não tinha quem lhe ajudava no tanque, chamado Betesda. Um homem extremamente sofredor, um homem que estava passando por um problema terrível. Até que Jesus apareceu na sua história. E glória a Deus, quando Jesus aparece na história de alguém, tudo é transformado, tudo é modificado. Amém? Não foi assim com a sua vida, querido? Não é assim com a sua família? Querido, nós estamos na casa de misericórdia. Esse tanque aqui, chamado Betesda, simboliza o que hoje é a igreja do Senhor Jesus, o lugar onde Deus move as águas do Espírito, o lugar onde os anjos do Senhor descem e Deus opera maravilhas
no meio do seu povo. Mas para que Deus faça isso, querido, você precisa confiar nele. Você precisa acreditar nessa pessoa extraordinária que é Jesus. E nós podemos aprender na vida desse homem, que sofria mais de 38 anos, padecia, que Jesus ainda continua operando milagres. Que se você precisa da ajuda dele, de um milagre, de uma bênção, de uma transformação, de uma restauração, seja qualquer área da sua vida, Jesus se importa com você. E Jesus está disposto a te ajudar. Amém? A igreja é a casa de misericórdia. E é interessante que nesse episódio nós vemos que ali estava havendo uma festa no meio do povo judeu ali. E é interessante, mesmo diante de uma festa extraordinária, de um povo maravilhoso, o povo de Deus, existiam pessoas sofrendo. E às vezes acontece isso dentro da igreja. Estamos aqui alegres, felizes, contentes, ouvindo a palavra de Deus, cantando, nos jubilando diante do Senhor. Mas às vezes, dentro da casa do Senhor, existem pessoas que estão sofrendo. Pessoas que estão padecendo enfermidades, problemas na alma, dificuldades financeiras, problemas na família. Mesmo diante das festas, mesmo diante de uma comemoração, mesmo diante de uma celebração, existem pessoas que estão sofrendo. No mundo lá fora, mais do que nada, não é verdade? Mais do que nunca nós vemos pessoas padecendo, sofrendo, consequências do seu pecado, decisões erradas que fizeram. Mas o que eu tenho para falar para você, querida, é que Jesus se importa com você. Você é importante para Deus. Se você acreditar no Senhor Jesus, se você confiar nesse Deus maravilhoso, Deus pode operar maravilhas na sua vida e transformar o seu caos em ordem, o seu deserto em Canaã, numa vida abençoada, feliz, tremenda e poderosa, que só o Senhor pode fazer. É o exemplo desse homem, um homem transformado pelo poder de Deus. Os anjos de Deus, amados, eles continuam a serviço dos herdeiros da salvação. Os anjos de Deus continuam operando maravilhas na casa do Senhor. E as águas do Espírito continuam se movendo no meio do povo de Deus. E Deus continua operando maravilhas no meio do seu povo. Nós vemos aqui 3 coisas que Jesus fez na vida desse homem, que nós podemos aprender, que Jesus faz na casa de misericórdia, que Jesus faz no tanque de Betesda, Jesus continua fazendo hoje. Por que casa de misericórdia? Porque o termo Betesda, no original, significa isso, casa de misericórdia. E olha que tremendo, a Bíblia diz que era próximo à porta das ovelhas. Quando você olha uma igreja, você vê uma porta ali, uma porta lá, uma porta aqui. E quem entra dentro da igreja? As ovelhas do Senhor Jesus. Amém? Então esse lugar é um lugar de bênção. Esse lugar é um lugar de milagres. Esse lugar é a porta onde as ovelhas entram e o tanque de Betesda, a casa de misericórdia, onde Deus continua operando maravilhas no meio do seu povo. Primeira coisa que nós podemos destacar nesse texto que Jesus fez na vida desse homem, e que nós podemos tirar para a nossa própria vida. Primeira coisa, amados, Jesus está interessado nas nossas vidas. Amém? Fala comigo, Jesus está interessado na minha vida. Querido, Jesus não está de olho no teu bolso, Jesus não está de olho em quantas posses você tem, que posição social você tem, quanto recurso ou dinheiro você tem. Jesus não se interessa por isso na sua vida. Jesus quer o seu coração. Jesus quer a sua alma, Jesus quer a tua vida. E nós, como cristãos, precisamos ser como Jesus. Precisamos amar as pessoas não por aquilo que elas têm, mas sim por aquilo que elas são. Nós temos que estar interessados e nos aproximarmos das pessoas, não para extrair algo das pessoas, mas sim para nos doarmos, servirmos, porque o que Jesus nos ensina aqui é que Ele é interessado em pessoas. E nós também temos que ajudar e também ser interessado na vida das pessoas. Amém? Jesus está interessado na sua vida. E nós vemos claramente isso no texto aqui. Jesus enxergou esse homem no meio da multidão. O povo estava celebrando, se alegrando, sabe, se regozijando ali.
Mas Jesus, no meio daquela multidão, naquele lugar ali onde havia muitos enfermos, Jesus viu um homem diferenciado, um homem que estava ali sofrendo há 38 anos. Era um homem que vivia debaixo da maquete da desesperança, era um homem que estava com a sua causa perdida, era um homem que não sonhava mais. E talvez você esteja se sentindo assim, nessa noite aqui, fragilizado, fraco. Querido, Jesus está interessado em você. Jesus viu aquele homem, Jesus olhou e viu o seu passado, Jesus viu a condição daquele homem, mas Jesus deu a ele uma esperança de um futuro glorioso. Amém, amados? E assim é como Deus olha para nós. Deus olha para nós com um olhar de compaixão, de misericórdia, um olhar glorioso, um olhar com um futuro abençoado. Glória a Deus. Esse homem aqui nesse episódio era um homem que estava preso, não apenas a uma cama, a um leito, mas ao seu passado, um passado de sofrimento, um passado de dor, um passado de memórias complicadas, de culpas, de dores, de decepções, de solidão. Jesus viu o coração daquele homem. Aquele homem estava só, mas Jesus não deixou ele sozinho. Jesus estava ali, Jesus estava vendo a sua vida, Jesus estava enxergando a sua alma, porque Jesus é aquele que sonda os corações. Amém? Jesus não olha como o homem vê a aparência, o exterior. Jesus olha o nosso coração. Jesus olha a nossa dor. E Jesus conhecia a dor daquele homem, Jesus conhecia a angústia daquele homem, Jesus conhecia o vazio daquele homem, Jesus conhecia a crise daquele homem. Como também Jesus conhece o seu coração, a sua crise, o seu problema, a sua dificuldade, a tribulação que você está passando, o deserto que você está atravessando. Jesus conhece você. Amém? Por mais que aquele homem estava 38 anos sofrendo, talvez naquele meio daquela multidão sofrida ali no tanque de Betesda, talvez fosse, nós não sabemos, aqui a Bíblia não descreve, mas talvez fosse o homem com maior tempo de sofrimento ali. 38 anos, você consegue imaginar, querido? Das pessoas que Jesus curou, era o homem que ficou mais tempo em padecimento, em sofrimento, debaixo desse tormento, debaixo dessa enfermidade terrível. E é interessante que esse homem não era só enfermo fisicamente falando, nós vamos ver mais para frente aqui, ele era também enfermo na sua alma, no seu coração. Jesus conhece a sua dor, Jesus conhece a sua angústia, Jesus conhece a sua crise, mas Jesus tem nas suas mãos um diagnóstico favorável para a nossa vida. Amém? Jesus tem a cura para você, Jesus tem nas suas mãos o diagnóstico da sua vida. E é interessante, irmãos, parece que os recursos desse homem haviam se acabado. E conosco, às vezes, isso também acontece. Quando os nossos recursos se acabam, somos então candidatos para um milagre de Deus. Glória a Deus. Quando os nossos recursos se esgotam, se acabam, só existe uma pessoa para nós buscarmos. Quem é? O Senhor, o nosso Deus. Quando é impossível para o homem, para Deus é possível, porque tudo é possível àquele que crê. Aquele homem era um homem solitário, era um homem que não tinha ninguém por ele. Você consegue imaginar uma situação dessa? Provavelmente ele via aquela cena durante 38 anos, pessoas sendo curadas. Quando o anjo vinha, mexia na água ali, aquelas pessoas às vezes que tinham 2, 3, 5, 10 anos de enfermidade, passavam na frente dele, por quê? Porque tinha alguém ali para ajudar eles. Esse homem não, era solitário, não tinha ninguém por ele, e além disso não tinha saúde, não tinha paz, parecia estar no fim da linha, no fim do poço, no fundo do poço, desamparado. Mas aí então chegou Jesus, e estendeu a mão para aquele homem. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala: Jesus está aqui para estender a mão para você. Jesus está aqui, meu irmão, nessa noite, através da internet, através da rádio, disponível para você.
Jesus estende a mão para aquele que crê, para aquele que confia nele, para aquele que acredita no milagre e na sua bênção. Jesus está aqui para estender a mão para te ajudar. Talvez todos te abandonaram, talvez todos te acusaram, e aquele homem também. Talvez muitas pessoas te discriminaram, mas Jesus é diferente. Jesus investe em você. Glória a Deus. Jesus investe naqueles que o mundo não acredita, naqueles que são desprezados, naqueles que o mundo considera como loucos. Jesus usa os loucos, Jesus usa as pessoas simples dessa terra para envergonhar aqueles que se acham sábios. Os desprezados, é fácil, é só olhar para os 12 discípulos de Jesus, eram pessoas comuns, simples, do ponto de vista social, pessoas despreparadas, do ponto de vista humano, incapacitadas. Mas Jesus enxergava algo no coração deles, e transformou aqueles 12 homens, a não ser Judas, né, que o traiu, e depois teve que ser substituído por Matias. Jesus viu algo diferente no coração deles, e transformou eles nos maiores 12 homens que pisaram sobre essa terra. Os 12 apóstolos, as 12 colunas da igreja primitiva. Homens que foram transformados pelo poder de Deus. Talvez você esteja se sentindo assim nessa noite, aqui, agora. Talvez você esteja se sentindo desamparado. Jesus está aqui para levantar você. Amém? E para te acolher na família eterna dele. Talvez você se sinta fracassado, meu irmão. Não tem forças para continuar. Talvez nem para se levantar. Jesus está aqui. E ele diz: filho, eu te amo. Eu amo você. Eu estou disposto a mudar a tua sorte. Eu te dou dignidade para viver. Talvez você esteja aqui nessa noite se sentindo desencorajado, desanimado, triste, chateado com alguma coisa. Jesus está aqui para acender a chama da esperança no seu coração. Quem recebe essa palavra para a sua vida? Fé é isso, é esperança. É acreditar em dias melhores, numa mudança de vida. Que a nossa sorte será mudada pelo Senhor. Jesus está aqui para acender a chama da esperança no seu coração e na sua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite se sentindo manco, aleijado, deformado no seu coração, nos seus sentimentos. Foi estraçalhado, machucado, dilacerado por palavras, por ações, por pessoas. O diabo se utilizou de pessoas para te arrebentar, para te ferir, para te machucar. Jesus está aqui nessa noite para curar você. Amém? Para lavar a sua alma com seu sangue precioso, para limpar a sua vida, para restaurar o seu nome e para te dar um novo tempo, uma nova história. Jesus está aqui para perdoar você. Talvez você esteja debaixo de um lamaçal de pecados, todo enrolado, com a vida toda embaraçada, toda atrapalhada, toda ataviada no pecado. Se você nessa noite se arrepender de coração e tomar uma atitude de mudança, uma atitude de arrependimento, uma decisão de mudança de vida, você vai sair por essas portas das ovelhas, perdoado pelo Senhor Jesus, e com a força para vencer toda e qualquer área da sua vida, meu irmão, porque Jesus está aqui, mesmo quando você se sente fracassado, derrotado, fraco, Jesus restaura você, Jesus levanta você, como levantou esse homem, e Jesus devolve você para a sua família, com dignidade e honra, amém? Isso é uma das coisas mais lindas do Evangelho, que nós vemos, né? Nós temos um exemplo aqui do Cezinha, que é um moço que a gente acompanha, discipula, hoje está me assessorando, me ajudando aí nos jovens, ministrando a palavra, fez o curso agora de pregadores conosco, né? Eu me lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção na vida do Cezinha foi isso, ele falou assim para mim, quando ele se converteu, né? Ele falou assim: pastor, na época que eu era do mundo, eu não conseguia pegar R$1 de fiado no mercado, eu não tinha dignidade. Sabe, as pessoas, eu não tinha honra, eu não tinha valor algum para as pessoas, eu não tinha crédito em lugar nenhum. Mas a partir do momento que o Evangelho entrou na minha vida, Deus mudou a minha sorte. Ele conheceu uma jovem aqui dentro da igreja, a Renata, hoje são casados, então a Renata está grávida, em fevereiro vai estar ganhando neném, forma uma família maravilhosa,
para o louvor e glória do nome do Senhor. Só o Senhor Jesus pode mudar a sua sorte. Não é poder da mente, não é a força do homem, não é um livro de autoajuda. Não, meu irmão, nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. E Jesus está aqui para ajudar você. Segunda coisa que nós vemos nesse texto, que Jesus nos faz conscientes das nossas doenças e dos nossos problemas. Jesus traz a nossa consciência, nos faz entender que nós precisamos de cura, que nós temos doenças por causa da nossa natureza corrompida, ou então enfermidades mesmo, físicas, problemas na alma, problemas no coração, problemas a se resolver através do poder de Deus. Jesus te faz ciente das suas doenças. Será que você tem ciência, querido, daquilo que você precisa mudar, daquilo que Jesus precisa operar como milagre na sua vida, daquilo que Jesus precisa transformar em você? Talvez você é linguarudo, gosta de falar um palavrão, gosta de detonar e destruir as pessoas. Meu irmão, é isso que Deus quer mudar, amém? A tua boca tem que ser boca de bênção, e não fonte de maldição, porque há poder na sua língua de vida e de morte. Nós precisamos isso, irmãos, identificar as áreas que precisam ser curadas pelo poder de Deus na nossa vida. Esse homem, além da doença física, existiam coisas dentro da alma dele, que precisavam ser tratadas por Jesus, e Jesus trata. Todos nós temos feridas que precisam ser curadas pelo poder de Deus. Viemos arrebentados do mundo, e a igreja é isso, é um hospital de pessoas que vieram arrebentadas, feridas, machucadas, mas que através do poder de Deus, e uns com os outros aqui, nós vamos nos curando, Deus vai nos transformando, e somos livres e libertos pelo poder de Deus. Quem aqui já foi curado pelo poder de Deus, na alma, no coração, na sua vida? Só que todo tempo, Jesus vai te dar ciência, entendimento, vai te revelar, vai te mostrar que existem ainda problemas, existem áreas, existem doenças que precisam ser tratadas dentro do seu coração. Amém? Talvez você fale assim: ah, pastor, eu não tenho doença física nenhuma, eu tenho locomoção boa, minha saúde é boa, fiz exames recentemente, está tudo bacana, está tudo legal, pastor. Mas existem áreas na sua vida que Deus precisa transformar. Amém? Por exemplo, existem irmãos em Cristo, querido, que ficam anos na igreja, sentados nos bancos, com o coração magoado com alguém, coração arrebentado, ferido, não tratado, não liberam perdão, não restauram. Sempre Jesus tem algo para curar dentro da nossa alma e dentro do nosso coração. E Jesus nos traz a ciência disso. Ele nos faz consciente das nossas doenças e dos nossos problemas. E, gente, nós temos que enfrentar eles. Amém? Se você não enfrentar um problema, lá na frente ele vai se repetir, ele vai voltar na sua história, porque Deus quer tratar esse problema, essa área na sua vida. Não adianta fugir de problema, não adianta fugir da dificuldade. Você foge aqui, lá na frente Deus vai tratar novamente, através de outro episódio, através talvez de outras pessoas. Por isso nós precisamos encarar a doença da nossa alma. Amém? Precisamos encarar os desafios da vida, não fugir deles, pelo contrário, encarar de frente. E não ter medo de enfrentar a doença, medo do passado, medo daquilo que aconteceu conosco, dentro da nossa história. Não, querido, não tenha medo. Encare os seus medos, encare as suas doenças, encare o seu passado. E Deus vai te dar vitória de todas elas. Amém? Deus vai cicatrizar o coração ferido. E as cicatrizes de Jesus Cristo são cicatrizes de vitória. Glória a Deus. Por exemplo, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver cicatrizes na mão e nos pés de Jesus. A Bíblia fala, e no costado também. As marcas do cravo ficaram nas mãos de Jesus, mesmo Jesus ressurreto. Para que nós nunca venhamos a esquecer, que se nós um dia chegamos no céu, foi por causa do sacrifício de Jesus. Foi por causa do amor dele derramado na cruz. Então essas cicatrizes que tem na mão de Jesus, nos pés de Jesus e no seu costado, querido, é para nós
são cicatrizes de vitória, são cicatrizes de bênção. E Jesus é um exemplo disso, de alguém que foi ferido, foi machucado, foi dilacerado por causa dos nossos pecados. Mas as suas cicatrizes se transformaram em vitória para toda a humanidade. Amém? Será que o teu coraçãozinho está cicatrizado, meu irmão? Será que você tem aprendido a lidar com o seu coração, com as doenças dentro da sua alma, com as dificuldades, com todas as áreas da sua vida? Será que você tem encarado os seus problemas, as suas dificuldades, as lutas que você está passando? Talvez essas lutas sejam uma consciência pesada por causa do pecado. Talvez as pessoas te abandonaram. Talvez seja uma solidão. Você se sente só. Talvez seja uma amargura que está lá dentro do seu coração. Talvez seja um sentimento de rejeição, gente. Isso é muito comum na vida das pessoas. Pessoas que se sentem rejeitadas, colocadas de lado. Talvez seja um vício, uma compulsão. Você precisa encarar eles de frente. Nós vemos isso, né? Nós vemos muito isso quando a gente lida com alguma pessoa, por exemplo, que tem problema com drogas ou com álcool. Enquanto a pessoa não entender e não enfrentar aquele problema e reconhecer que ela precisa de ajuda, pode os pais querer ajudar, os amigos todos querer ajudar, pode todo mundo querer ajudar, se a pessoa não cair em si, ela não vai mudar. Ela não vai ser liberta, enquanto ela mesmo por si só não enfrentar o problema, a dificuldade, encarar de frente e lutar contra ele através do poder do Senhor. Amém, irmãos? Será que você tem mágoas dentro do seu coração? Será que você sofreu abusos morais, emocionais? Existem abusos que não são só sexuais, por exemplo. Existem abusos morais. Você foi difamado, desonrado. Pessoas falaram coisas profundas que marcaram o teu coração. Às vezes você foi amaldiçoado pelos seus pais, pela família que deveria ter te amado. Será que você já lidou com isso dentro do seu coração, meu irmão? Às vezes o teu problema seja a ingratidão. As pessoas têm te amado, têm te servido, têm te ajudado e você é um ingrato. É um problema que precisa ser encarado. Às vezes é um luto, a perda de um ente querido, uma perda significativa dentro da família, dentro sabe, um amigo querido ao teu coração que você perdeu. Às vezes é a culpa, às vezes é um divórcio que precisa ser encarado de frente. Será que você tem a alma curada? Será que você tem enfrentado de frente os seus problemas e as suas dificuldades, irmãos? Será que todas as áreas da sua vida hoje estão bem resolvidas no Senhor? Estão curadas? Tem pessoas que quando alguém toca naquela ferida, a pessoa faz um estardalhaço. Quando isso acontece, irmão, é porque aquela área ainda não foi curada pelo poder de Deus. Amém? Quando a sua ferida está cicatrizada, você pode colocar o dedo em cima, que está beleza, não vai doer nada. Agora, quando a ferida está aberta, porque não foi tratada, não está resolvida, quando alguém tocar nessa ferida, o negócio vai ficar feio. Não é verdade? Irmãos, nós vamos ver 4 passos para você ser curado. Amém? Quem quer ser curado aqui em nome de Jesus? Em toda e qualquer área da sua vida. Primeira coisa, você precisa admitir que você foi ferido, ou que está ferido. Ou admitir que você tem uma dificuldade, um problema, um pecado às vezes. Primeira coisa, você precisa admitir isso. Enfrentar de frente. Senão, se não tiver esse passo, os demais não entrarão na sua vida. Segunda coisa, você precisa identificar a ferida. Você precisa identificar o problema. Você precisa identificar o pecado, e o pecado tem nome. A ferida é um episódio, é algo que aconteceu ali na sua vida, que precisa ser resolvido, precisa ser encarado, precisa ser identificado.
Terceira coisa, irmãos, nós precisamos perdoar as pessoas envolvidas naquelas feridas. E às vezes, a pessoa envolvida naquela ferida é você mesmo. Você fez alguma coisa horrenda e você não se perdoa, irmão. Você não libera perdão para você mesmo. Sendo que Jesus olha para mim e para você nessa noite e diz: filho, eu quero te perdoar. Eu estou disposto a te perdoar. Mas você não se perdoa. Ou então não perdoa aquele que pisou no seu calo, aquele que fez a ferida, aquele que praticou aquilo que te arrebentou, te machucou. E a quarta coisa, você precisa entregar a sua causa aos pés de Jesus. Amém? Fala comigo, eu preciso entregar a minha causa a Jesus. Igual esse homem fez, entregou a situação, se expôs ali para Jesus. E Jesus curou a vida desse homem. Pastor, como é que eu posso remover as farpas, sabe, as feridas que estão no meu coração? E é interessante, irmãos, todo mundo reconhece que precisa ser curado, que a cura traz benefícios tremendos para as nossas vidas. Só que, infelizmente, irmãos, existem pessoas que arrumam desculpas para não ser curado. Será que você não é um desses? Que arruma desculpa para não ser curado, para não ser tratado por Deus, para não ser transformado pelo poder de Deus. E aí, fica igual esse moço ficou, 38 anos, com essa chaga, acamado, com o coração arrebentado, com a vida toda dilacerada, em miséria física e espiritual. Será que eu não estou falando de você, meu irmão? Você é alguém que arruma desculpa para não deixar Deus tocar naquela ferida e te curar. E aí existem 4 desculpas básicas que as pessoas usam para não ser curadas. Primeira delas: ah, pastor, eu não tenho ninguém. Não tem ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que, sabe, que vai me ajudar. Eu não tenho ninguém, eu estou sozinho nesse mundo. Esse problema é só meu e ninguém quer me ajudar. Como esse homem fez, aqui nesse episódio de João capítulo 5. Jesus, eu não tenho ninguém para me pegar e jogar no tanque para ser curado. Interessante, né? Esse homem começou a jogar a culpa nas pessoas. Começou a falar: olha, eu não sou curado porque não tem ninguém que me ajude. Talvez seja essa desculpa que você está usando para não ser tratado e não ser curado pelo poder de Deus. Eu não tenho ninguém. Esse homem fez isso, ele despejava a sua dor diante de Jesus, dizendo: eu não sou curado por causa das pessoas. Eu não sou curado por causa das pessoas, porque as pessoas são más, porque me feriram, porque me machucaram. Ninguém se importa comigo, é o dodói. É aquela pessoa que tem espírito de autocomiseração, é o coitadinho, é aquele que, sabe, tem que inventar alguma coisa para chamar a atenção das pessoas. Querido, isso não funciona. Isso não produz cura. Jogar a responsabilidade nas pessoas, transferir culpa para os outros, não vai resolver o seu problema. Primeira desculpa: eu não tenho ninguém. Segunda desculpa que as pessoas usam para não serem curadas pelo poder de Deus, mesmo sabendo que a cura de Deus traz benefícios tremendos e pode transformar a sua vida. É a eu tenho medo. Quem já ouviu essa frase? Ah, pastor, eu tenho medo de tratar isso na vida, sabe, na minha vida conjugal, porque senão o negócio vai feder aqui. Pastor, pode tratar qualquer área, mas essa daqui não. Porque eu tenho medo de lidar com essas coisas do passado. Tem gente que tem medo do passado, medo de recordar experiências, medo de reparar danos. Isso aqui é muito comum, gente. Porque a pessoa, quando voltar para o passado, para receber a cura de Deus, Deus vai falar com ela: você tem que voltar e pedir perdão para aquela pessoa, você tem que voltar e devolver aquilo que você roubou. Você vai ter que, de alguma maneira, reparar os danos que foram feitos.
E às vezes a pessoa não se dispõe a isso. E não recebe a cura. Porque tem medo. Meu irmão, não adianta tapar a ferida. É preciso limpá-la. Amém? Por exemplo, nós vemos isso quando você é ferido, né, com alguma coisa. Se você deixar a ferida exposta ali, pegando pó da terra, a sujeira, colocando a meia sem curativo, a ferida vai ficando cada vez pior. Ela vai se infeccionando gente, a ferida fica horrível, horrenda. E pode até te matar se você não cuidar. E assim é na vida de muitas pessoas. Elas não deixam Jesus limpar. Será que a sua ferida foi limpa pelo Senhor? Será que você tem deixado Deus colocar a mão nas suas feridas? Meu irmão, não adianta tapar. Não adianta pegar sujeira e jogar debaixo do tapete. É preciso limpar. Jesus quer limpar a sua alma. Jesus quer limpar o seu coração. Jesus quer limpar a sua vida. Amém? Terceira coisa. Terceira desculpa esfarrapada que as pessoas usam. Perdoar, pastor, eu? Mas eu fui a vítima. Quem já ouviu isso? E tem gente ainda que usa uma outra frase. Perdoar, pastor, eu? Mas foi ele que me feriu, ele nem merece o meu perdão. Como eu já ouvi essa frase? Talvez realmente ele não mereça, querido. Mas Jesus está te mandando perdoar. Perdão não é uma opção, perdão é um mandamento. Ou você obedece ou desobedece e sofre as consequências. Será que você tem obedecido a Deus? Perdoado as pessoas que têm te ferido, te magoado, te machucado? Se você não está conseguindo lidar com isso sozinho, procure ajuda. Nós temos os pastores, os obreiros aqui, as obreiras, para te ajudar, querido, ministrar na tua vida e produzir a cura que Deus quer gerar no teu coração, irmão. Talvez você esteja usando essa desculpa, perdoar, mas eu que fui a vítima. Entenda, irmão, que o perdão te liberta. O perdão te cura. A mágoa é o contrário, a mágoa só te adoece. A mágoa faz com que a tua vida vire um inferno. Tira a tua paz e ainda o pior de tudo, conforme diz Mateus 18, atrai verdugos, ou seja, atrai demônios para atormentar a tua vida. Eu já vi gente possessa por demônios, e a base legal daqueles demônios dentro da vida da pessoa, sabe qual era? A falta de perdão, a mágoa. A mágoa, a falta de perdão, uma ferida não tratada, uma alma machucada que não se deixa curar por Jesus, atrai demônios, verdugos, demônios atormentadores, que tiram a tua paz, que tiram a tua alegria, que destrói teu bom humor. Tudo isso porque falta liberar perdão. Amém, irmãos? Aquele que não sabe perdoar, está estourando a ponte pela qual vai ter que passar. Fala comigo, aquele que não aprendeu a perdoar, está estourando a ponte pela qual vai ter que passar. Como assim, pastor? Não entendi. Meu irmão, se você não liberar perdão, um dia você vai precisar de perdão. E a ponte está quebrada, está destruída, porque você não liberou perdão. Você vai precisar do perdão de Deus para entrar no céu. Não vai ter, por quê? Porque o seu coração não libera perdão para as pessoas. Você é imperfeito, você é falho, você é pecador, você vai ferir pessoas, vai machucar, vai arrebentar, e você vai precisar de perdão. Vai ou não vai, irmãos? E por que você tem tanta dificuldade de liberar perdão para as pessoas? Ah, pastor, mas ele não merece. Querido, você também não merecia o perdão de Jesus. Mas Jesus olha para mim e para você e diz: eu te perdoo. Eu estou disposto a perdoar você. Nós não merecemos é o inferno. Nós merecemos é uma vida alienada de Deus, debaixo de condenação eterna por causa do nosso pecado.
É isso que nós merecemos. Mas Jesus quer te perdoar. E a quarta e última desculpa que as pessoas usam para não ser curadas é esquecer, pastor. Você está louco, como é que eu vou esquecer um negócio desse? Quem já ouviu isso? Ah, pastor, eu não consigo esquecer. E é bem interessante esse ponto, querido. Deus tem um lugar específico para as nossas lembranças. Amém? E para as nossas iniquidades. A Bíblia diz em Miqueias 7,19, que é no mar do esquecimento. A Bíblia diz que Deus pega todo o nosso passado, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, e lança no mar do esquecimento. E por que nós não fazemos isso com as outras pessoas também? Se Deus faz isso conosco, Ele lança os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, no mar do esquecimento. Pastor, mas o que significa esquecer do ponto de vista de Deus? Esquecer, querido, do ponto de vista bíblico, significa viver além do que aconteceu. Ou seja, uma pessoa que superou aquilo que foi vivido, aquilo que ela passou no passado. Esquecer, meu irmão, é não sofrer, nem cobrar mais a dívida da pessoa que te feriu. É superação. Fala comigo, superação. Será que você superou? Será que você esqueceu? Será que você não sente mais dor daquele fato, daquela situação? Será que você não joga mais na cara do outro, irmão? Porque quem joga na cara do outro é porque não perdoou. É verdade ou não, irmão? Casamento é muito comum isso, né? Ah, mas tu... Traz aquele baú do passado e joga na cara da pessoa. Meu irmão, se tu joga na cara do outro, é porque você ainda não perdoou. Porque quem perdoa, esquece. Joga no mar do esquecimento. Quem perdoou, esquece. Não sofre, nem cobra mais a dívida à pessoa que te feriu. Quantos querem ser curados aqui em nome de Jesus nessa noite? Levanta as duas mãos para os céus e fala: Senhor, eu quero ser curado. De dentro para fora. Pelo poder do teu nome. Glória a Deus. Você quer ser curado, meu irmão? Deus nos chama para viver uma vida de sanidade, ou seja, de saúde, e de santidade. E a diferença entre as duas palavras está apenas na letra T. E o T é um símbolo da cruz de Cristo. A cruz de Cristo tem poder para te capacitar a perdoar as pessoas. O poder da cruz, dentre os poderes que emanam da cruz, está o poder do perdão, que é um dos maiores poderes que existem no universo. Além do poder do amor, do poder do Espírito Santo, existe o poder do perdão, que emana, que vem, que flui da cruz de Cristo. Se você quer ter uma vida de sanidade, de saúde emocional, espiritual, física, irmão, e de santidade diante do Senhor, você precisa encarar a cruz de Cristo, o perdão de Cristo, e liberar perdão para as pessoas que te feriram, porque se você não sarar nessa terra, nessa vida, você não vai viver tudo aquilo que Deus projetou, a vida abundante, a vida plena, que Deus tem para você nessa terra. Amém? Você vai viver igual um coxo, um aleijado, um enfermo nessa terra, e não como um livre, liberto, curado pelo poder de Deus. Em terceiro lugar, querido, primeiro nós vimos que Jesus está interessado nas nossas vidas. Fala comigo, Jesus está interessado na minha vida. Segunda coisa que nós vimos é que Jesus nos faz cientes, ou seja, conscientes, nos revela que nós temos doenças e problemas a serem encarados, como este homem tinha também. E a terceira coisa, Jesus tem o remédio certo para as nossas doenças. Amém? Jesus tem um remédio para a sua vida. Jesus tem um remédio para a sua alma. E você quer ser curado, meu irmão? Jesus, não importa quanto tempo você tem sofrido, não importa quanto tempo você padeceu, o importa é que Jesus está aqui. E Ele vai te curar,
porque Ele tem poder para curar você. Jesus tem poder para curar você. Não importa a causa do seu problema, ou a raiz do problema. Importa é que Jesus é maior do que o seu problema. Ele tem o remédio, Ele tem a medicina. Jesus está presente na casa de misericórdia, que é a igreja, onde as águas se movem, onde os anjos descem dos céus sobre a terra, para derramar ricas bênçãos, para derramar milagres, prodígios e maravilhas no meio do povo do Senhor. E Jesus pode todas as coisas. Jesus é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor das causas perdidas, meu irmão. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Deus que sara. Ele é o Jeová Rafá, o El Rafá ou Rafael, o Deus que sara você de toda e qualquer enfermidade, seja de alma, seja do espírito, seja do corpo, seja o que for. Jesus tem todo o poder. Se Jesus dá uma ordem para você, se você obedecer, Ele vai te dar o poder para cumprir essa ordem, como esse homem cumpriu. Jesus olhou para aquele homem e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E naquele mesmo instante o homem foi curado. Se levantou pelo poder de Deus, tomou o seu leito e andou. Assim somos nós também, irmãos. Tudo isso aqui tem um simbolismo. Quando ele fala levanta-te, Deus está falando: meu irmão, não fique prostrado, não fique derrotado, não viva mais encurvado, não viva mais, sabe, envergonhado, na miséria espiritual, ou emocional, ou física, seja o que for, saia dela. Igual o cego no caminho, o cego Bartimeu. Quando Jesus estava passando no meio da estrada, o que ele fez? Ele jogou a capa para o lado. E correu na direção de Jesus, dizendo: Jesus, tu és o filho de Davi. Tudo tem um simbolismo na Bíblia. Quando aquele homem que era cego, miserável, estava à beira do caminho, quando ele viu e ouviu falar que Jesus estava passando ali no caminho, ele se levantou. Ele jogou fora a capa de miséria, de pobreza, e foi na direção de Jesus, o médico dos médicos, aquele que tem poder e autoridade sobre toda a enfermidade, sobre todos os demônios, sobre a natureza. Jesus tem poder de operar milagres e maravilhas na sua vida, na vida da sua família, nos seus negócios, seja onde for. Se Jesus entrar, as coisas vão mudar. Amém? Eu falei hoje para aqueles jovens que estavam entregando a vida para Jesus, falei: queridos, se Jesus entrar no seu coração, você nunca mais será o mesmo. Jesus vai atrair transformação, cura, libertação. Meu irmão, não ande mais como um derrotado, não viva mais encurvado. Coloque-se de pé, volte para a sua casa restaurado, no nome de Jesus. Seja curado, seja livre, porque Jesus tem um remédio para o seu coração e para a sua alma. Amém? Levante-se com fé, querido. Levanta suas mãos agora. Começa a orar, querido. Começa a orar agora. Vamos levantar um clamor, encerrando isso aqui. Começa a orar. Erga a tua voz agora. Começa a clamar diante de Deus. Começa a invocar o nome do Senhor. Se você tem alguma necessidade, seja ela de ordem física, emocional, espiritual, começa a orar agora, querido. Deus quer ouvir a tua voz. Jesus perguntou para esse homem: queres ser curado? E Jesus está perguntando para você, querido: você vai deixar eu te curar? Você vai deixar eu transformar a tua vida, a tua família, os teus negócios? Você entrega tudo diante dos pés de Jesus, a tua causa, as tuas necessidades. Você confia na providência, na provisão do Senhor. Jesus está aqui. Esta é a casa de misericórdia. Este é o tanque de Betesda, onde as águas do Espírito se movem no meio do povo de Deus, se movem através das ondas do rádio, se movem através dos meios eletrônicos da internet. Seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, seja no Japão, o Espírito Santo, ele não é limitado a tempo e espaço, pelo contrário, ele atinge quem ele quer.
Ele está derramado sobre toda a carne, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será liberto, será restaurado, será curado. Meu irmão, libera perdão para as pessoas que te feriram. Não guarde mágoas no teu coração. Toma uma decisão agora, nesta noite, de perdoar aqueles que te feriram, de liberar perdão. Não interessa o seu sentimento, não interessa as suas emoções. Quem cicatriza é Jesus, quem cura é Jesus, quem estabiliza a tua alma é Ele. Você precisa tomar uma decisão de abandonar com o pecado, decisão de acreditar nele, em Deus, de confiar em Jesus. Jesus está aqui no tanque de Betesda, e Ele está movendo as águas. Os anjos do Senhor subindo e descendo, operando milagres e maravilhas no meio do povo de Deus. Meu irmão, oxalá nós pudéssemos enxergar o mundo espiritual. Os anjos subindo e descendo. Você veria que coisa gloriosa é a casa de Deus. O lugar onde as ovelhas entram. Onde as portas se abrem, as ovelhas são curadas pelo poder de Deus e pelo poder da palavra. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Continua orando, meu irmão. Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz. Ela produz cura na nossa alma, no nosso coração. Senhor, nós queremos deixar de lado todas as desculpas esfarrapadas para não sermos curados por Ti, Pai. Senhor, nós admitimos que fomos feridos no passado, nos machucamos por causa do pecado, ou pessoas nos arrebentaram. Nós identificamos essas feridas, perdoamos as pessoas que nos feriram, e em nome de Jesus entregamos estas causas diante dos Teus pés. Como o Senhor curou esse homem após 38 anos de sofrimento, cura os Teus filhos aqui nesta noite, pelas ondas do rádio, Senhor, pela internet. Derrama o Teu poder, o Teu Espírito vivificador, que cura, que levanta o coxo, o aleijado, o enfermo, o ferido, o abatido. Senhor, produz cura, Pai, milagres e maravilhas nesse lugar. Senhor, nós cremos em milagres. Nós cremos que tudo é possível àquele que crê, que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Senhor, nós queremos ver a Tua glória na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Um novo tempo, uma nova história, uma vida de dignidade, de honra diante do Senhor. Cura os corações feridos, cura, Senhor, as almas dilaceradas pelo pecado. Senhor, cura os enfermos físicos, os enfermos de alma, os atormentados de espírito, Pai. Vai curando, Jesus, porque aqui é o tanque de Betesda, aqui é a casa de misericórdia, e a nossa vida é importante para o Senhor. O Senhor se importa conosco e nós cremos nisso. Derrama a Tua glória, o Teu poder sobre cada coração, sobre cada vida. E nós já Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio. E criamos uma expectativa, uma esperança grandiosa das coisas gloriosas que o Senhor ainda vai fazer no nosso meio. Nós cremos em Ti, nós cremos em milagres. Nós cremos que o Senhor está no nosso meio. E que as águas do Espírito se movem neste lugar. O Senhor vai restaurando vida, curando os enfermos. Em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Você recebe a cura de Deus? Levanta as mãos para os céus e fala: Senhor, eu recebo a minha cura por completo, e reconheço que preciso da cura do Senhor, em nome de Jesus. Querido, nós vamos orar aqui na direita por qualquer pessoa que quer receber unção.